o campo elétrico não é propriedade da carga em si, tá? Ela é uma propriedade do espaço que está na volta, ou seja, a carga, tu coloca uma carga aqui, essa carga modifica o espaço de forma a formar um campo. Como se fosse aqueles... Então, vocês estão vendo agora a Copa do Mundo, pode pensar que é igual um campo de futebol, tem nada a ver com campo de futebol, tá? Em física, campo é uma coisa bem definida. É como se eu tivesse aqui, por exemplo, essa lâmpada aqui, apesar de não ser incandescente, ela aquece um pouquinho o ambiente. Ó. Se botar aqui a mão, ela é um pouquinho quente. Tá? Se eu tivesse como medir a temperatura em todos os pontos da sala, vamos dizer que a cada 10 centímetros eu medisse a temperatura. Depois de 10 centímetros para baixo. O que ia acontecer? Eu ia notar que os pontos mais perto da lâmpada eu ia medir com uma temperatura maior, né? Os pontos mais longe da lâmpada eu ia medir com uma temperatura um pouco menor. Se eu pegasse todos esses pontos e botasse no computador, num mapa, e marcasse a temperatura de cada ponto desse aí, vocês iam ver que nessa região próxima à lâmpada, eu ia ter temperaturas mais altas, enquanto que nas regiões afastadas, então mais baixas. Essas cargas de prova como se fossem termômetros para ver o que essa carga está sentindo. Se ela está sentindo força de atração em relação àquela carga maior, se ela está sentindo força. Podem ver que a carga de prova está colocada aqui, ó, e essa setinha aqui está tangente à linha de campo, tá? Tangente à linha de campo. A mesma coisa que em vez de cargas pontuais, eu colocar duas placas, o que acontece com o campo? O campo, em vez de fazer aquela curva que a gente estava acostumado, ele vai fazer linhas retas. A quantidade aumenta, dependendo, e não é a intensidade da luz. Mexe aí na intensidade para te ver. Tu vai ver que tu pode mexer à vontade na intensidade. Só não vai aparecer um claro, a não ser zero, né? Mas tu pode ver que a única coisa que faz a intensidade é a quantidade de partículas, mas não a velocidade dela. A velocidade, o que dá a velocidade na partícula, na verdade, é a frequência da luz. Porque a frequência da luz vai retirar o elétron dali e o que sobrar de energia, do pacote de energia, o que sobrar, vai virar energia cinética. Então o elétron vai ser ejetado com uma certa energia cinética, uma certa velocidade. Irradiável, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de luz fizeram, mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois pontos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, com uma bolinha de cookie. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de cookie, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? O modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir em um do outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo.
Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em sobreposição uma com outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar.